fazer o nosso gorro, eu vou utilizar o fio Família, da Pinguim. Ele é 100% acrílico, tem o Tex 375, e essa cor que eu tô utilizando é 335. Para fazer o gorro do tamanho que eu vou fazer, eu utilizei mais ou menos 3 novelos de 40 gramas. Então, a quantidade vai variar de acordo com o tamanho que você for fazer. Uma agulha para remate, faz pompom. Você pode escolher o tamanho de faz pompom que você quiser. Tem alguns tutoriais aqui no YouTube que ensinam a fazer o pompom sem precisar desse acessório. Mas eu acho que vale muito a pena o investimento, porque uma caixinha que vem 4 tamanhos de faz pompom custa pouco mais de R$20 e você usa muito. É uma coisa que dá pra você usar pra sempre, se você tiver cuidado. E vale muito o investimento. Eu já tentei fazer sem faz pompom e não deu muito certo e acabei desperdiçando o fio. Então, ao invés de desperdiçar fio, eu prefiro investir nesse acessório que eu vou usar muito. Tesoura, agulha de crochê número 3,5 milímetros e fita métrica. Então, eu vou começar aqui o meu gorrinho. O meu, eu vou fazer no tamanho 1 ano. Então, eu tô aqui com a tabela, que eu vou disponibilizar pra vocês pelo link. E eu vou seguir aqui as medidas da tabela, né? Aqui tem de 12 a 18 meses, que é o tamanho que eu quero fazer. Então, aqui, a primeira medida que eu vou olhar vai ser a altura. Pra mim, a altura pro tamanho que eu quero tá 17,5 centímetros. Então, eu vou considerar como 18 centímetros. Só que esse comprimento de altura, ele leva em conta o comprimento total do gorro. Então, se eu quiser fazer um gorro com a barrinha dobrada, eu tenho que considerar esses centímetros a mais para aumentar o tamanho do meu gorro. No meu caso aqui, eu quero fazer essa barrinha dobrada, então eu vou pegar os 17 centímetros e vou somar mais o tamanho de barrinha que eu quero. Eu quero mais ou menos um tamanho assim. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir 4 centímetros, eu acredito que seja suficiente por um gorro infantil. Mas, se você quer uma barrinha maior, se você tá fazendo um gorro maior, é só você medir o tamanho que você quer fazer e aumentar. Então, a gente vai começar essa peça pelo comprimento. Então, eu vou começar fazendo as correntinhas no comprimento total que eu quero. Então, eu vou fazer aqui o meu anel corrediço. Perdão. Vou pegar a agulha e vou subir as correntinhas. Então, eu fiz aqui um tamanho de correntes e eu vou medir. Vou medir aqui com quantos centímetros tá de comprimento total. Aqui eu tô com 27 centímetros e eu precisava de 17 pro tamanho que eu quero. Então, eu vou diminuir esse tamanho de correntinhas aqui. Pro meu tamanho que eu quero fazer, que é de 1 ano, eu ia fazer 18 centímetros mais 4 centímetros. Então, 19, 20, 21, 22. Então, eu preciso que as minhas correntinhas fiquem nessa medida aqui, de 22 centímetros. Aqui tá passando, então eu vou diminuir. Vou medir novamente. E aqui eu já cheguei no tamanho que eu quero. Então, eu vou contar quantas correntinhas eu fiquei, só para poder demonstrar para vocês. Eu fiquei com um total de 34 correntinhas. Então, agora, eu vou começar a fazer a minha segunda carreira do gorro. Ele é um gorro bem simples, ele é praticamente todo feito em ponto alto, com apenas um detalhezinho que eu vou ensinar pra vocês, que é super simples de fazer e que traz todo o charme pro gorro. Então, eu vou subir 2 correntinhas e aqui eu vou contar 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto.
E aí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada correntinha de base. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Fiz aqui a primeira carreira de pontos altos e agora eu vou medir novamente para conferir a medida total. Olha, não alterou. É sempre bom, depois que você fizer a carreira de pontos altos, você medir novamente para ver se o fio não laceou muito e não cresceu muito o seu trabalho. Então, faz a sua primeira carreira, tira a medida e confere se está na medida que você deseja, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer a segunda carreira, que é a parte mais, digamos, complicada do gorro é essa, mas é super simples de fazer também. E é o que vai trazer o detalhe diferente para o nosso gorro de pontos altos. Então, eu vou subir uma correntinha e eu vou vir aqui na alcinha de trás do meu ponto e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer um ponto alto nem um ponto baixo. O que é um ponto baixíssimo? Para fazer um ponto baixo, eu puxo o fio lá atrás, fico com duas argolinhas, puxo o fio novamente e faço um ponto baixo. O ponto baixíssimo, ele é um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui, introduzir a agulha na segunda argolinha aqui, na argolinha de trás do ponto, e vou puxar o fio totalmente. E assim, a gente fez um ponto baixíssimo. Deixa bem soltinho esse ponto, tá bom? Ó, puxa novamente. Não prende muito, para que ele fique bem certinho em cima do seu ponto, ó. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Introduz na argolinha de trás, puxa o fio e puxa tudo. E assim você já fez o ponto baixíssimo. Vou seguir assim por toda a carreira. Pega o fio lá atrás e puxa. Lembra de deixar bem solto esse ponto, tá bom? Para não prender o seu gorro. Então, não precisa apertar. É só pegar a argolinha de trás, pegar o fio lá atrás e puxar totalmente. É bem rapidinho de fazer. E dá um super charme pro seu gorro. Tá vendo que eu tô deixando bem soltinho? Eu não tô prendendo. Não tô puxando. Ó, e aí vai ficando assim, como se eu estivesse sobrepondo umas correntinhas, tá vendo? Vou fazer até o final da carreira e volto pra explicar como que a gente vai continuar esse gorro. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer a mesma coisa. E agora, eu vou seguir pra minha terceira carreira. Vou virar novamente o trabalho. Tá vendo que aqui já ficou essa correntinha em relevo? É isso que a gente quer trazer pro gorro. É isso que vai fazer as listras, o detalhezinho do gorro. Então, eu vou vir aqui na próxima carreira e vou subir duas correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, na parte de cima e vou pegar novamente pelo fio de trás. Então, eu pego aqui e faço um ponto alto. Pego aqui pela correntinha de trás e faço outro ponto alto. Pego na argolinha de trás e faço outro ponto alto. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Vou fazer ponto sobre ponto, pegando sempre na alcinha de trás do nosso ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto, faço ponto alto e agora é só virar o trabalho e repetir o mesmo processo que a gente fez na segunda carreira. Então, a gente vai sempre intercalar uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixíssimos, sempre pegando na alcinha de trás. Agora, é só repetir esse processo até chegar no tamanho da circunferência
da cabeça. Então, a gente vai vir aqui na tabela de medidas. Então, eu tô olhando aqui na tabela e o tamanho que eu tô fazendo é de 12 a 18 meses. Tá me pedindo 41 centímetros. Então, eu vou subir aqui as carreiras até chegar nessa medida de 41 centímetros, né, que é a circunferência. E aí, eu volto com vocês pra gente poder finalizar o gorro. Já fiz aqui as minhas carreiras. E agora eu vou fazer as duas últimas carreiras com vocês para poder reforçar, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Até agora, o meu ficou com 42 centímetros. Como a gente precisa de 43, eu vou fazer mais uma carreira dessa daqui de ponto baixíssimo e vou finalizar com uma carreira de pontos altos. Vou fazer aqui para vocês poderem entender bem como que foi feito. Então, eu subo uma correntinha, viro o trabalho e sempre pegando na alça de trás, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Lembre de deixar sempre esse ponto mais soltinho para não prender o seu trabalho e não diminuir, deixando ele sempre bem retinho. Então, já finalizei aqui. Eu vou subir duas correntinhas, vou virar o trabalho e vou seguir normalmente, sempre pegando na alça de trás aqui por cima. Eu vou fazer pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Então, ponto sobre ponto, sempre pegando na alça de trás. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Finalizei a minha última carreira de pontos altos e agora eu vou conferir a medida para ver se tá com a medida certa, para eu poder fechar o gorro. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a união. E aí, eu já vou unir um lado ao outro, fazendo os pontos baixíssimos. Então, eu viro aqui o trabalho, né? Junto um lado com o outro, assim, dessa maneira. E aí, eu vou vir aqui do outro lado e já vou puxar um ponto baixíssimo. Pego aqui na alça de trás dos dois e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui que tá por dentro, ó. Dessa forma, e eu vou fazendo ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a carreira, unindo um ponto com o outro. Por isso que é bem importante a gente fazer bem retinho esses pontos, para não ter problema na hora de unir. Da mesma forma que a gente fez durante todo o gorro, a gente vai deixando esses pontos bem soltos. Não prende muito para não fazer uma diminuição aqui no gorro. Chegando aqui no final, vou continuar fazendo a união dos dois lados. E aqui no último ponto, eu faço um ponto baixo, para poder fechar. Faço mais uma correntinha para dar um nó. E aí, eu vou deixar esse fio aqui que a gente vai cortar mais longo, porque eu vou usar ele para poder fechar o topo do nosso gorro. Então, eu venho aqui com a tesoura, corto, deixo um tamanho suficiente para poder fechar o topo do nosso gorro. E aqui é só
puxar o fio. Essa correntinha a mais que a gente fez aqui, ela serve como nó. Então, já prendi aqui. Então, ficou assim o nosso gorro. Agora, a gente vai virar ele, né, pra frente. E ele vai ficar com essa costura aqui. Com essa união que a gente fez atrás. E agora, a gente vai fechar o topo do nosso gorro pra poder formar o gorrinho mesmo, né? Então, aqui, ó, ficou alguns fios, né, que foi da emenda que eu fiz, depois a gente vai arrematar. E aí, a gente vai pegar esse fio aqui, que a gente deixou mais longo, vai pegar a agulha de arremate e vai fechar o nosso gorro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a agulha de arremate nos pontos, ó. Eu coloco aqui nesse primeiro ponto alto aqui e venho aqui no outro ponto e tiro. Venho aqui no próximo, tiro no outro. Então, vou fazer dessa maneira durante toda a carreira. Vai e vem. Fazer dessa maneira até circular totalmente o nosso gorro. Então, coloca sempre nesse primeiro ponto alto aqui, tá? Aqui por dentro. E aí, tira no próximo. Cheguei aqui no final, circulei todo o gorro, né? E agora, a gente vai puxar. Puxei aqui, e aí a gente já formou o nosso gorrinho, né? Super fofo. Agora, eu preciso prender isso daqui pra que não fique abrindo, né? Então, eu puxo bastante, e aí eu vou fazendo assim, ó. Vou costurando aqui, até ficar bem firme. Então, vai costurando aí, vai vendo aonde tá mais solto e vai prendendo, ó. Eu vou passando o fio por todo esse topo aqui. Uma costura de vai e vem, não tem muita regra aqui, é mais você olhar e ver aonde que precisa prender mais e ir fechando, pra que não fique abrindo o nosso topo aqui. Então, vai prendendo, prende bastante, por isso que é importante deixar o fio maior pra ter o fio pra trabalhar aqui em cima. Então, vai prendendo. O meu já tá bem preso aqui, eu já passei a costura por toda a volta aqui, mas eu não vou parar de costurar, vou continuar até ficar bem firme mesmo. Aí, pra finalizar, você pode passar a agulha aqui por dentro, ó, e prender a costura. Pronto. Aí, depois é só você passar o fio pra dentro, aqui, e fazer o arremate escondendo aqui. Então, a gente vai escondendo aqui todo o fio e depois é só cortar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o pompom. Vamos lá. Eu peguei aqui um faz pompom pequeno, mas você pode usar o tamanho que você quiser, tá? Então, eu vou pegar o fio aqui. É só colocar ele assim, ó. Então, essa pontinha aqui, ó, ela tem uma pontinha branca de cada lado. Você vai colocar o outro lado, um virado pro outro. E aí, você pega o fio e passa por todo o pomponzinho aqui. Vai passando. Quanto mais voltas você dá, maior vai ficar seu pompom, mais fofinho ele vai ficar.
Então, se você fizer um pompom mais magrinho, assim, com menos voltas, ele vai ficar aquele pompom meio desgrenhado. Então, o legal é você colocar bastante fio aqui, sem miséria, pra ter um pompom mais caprichado. Então, quando que eu sei como parar aqui, né? Quantas voltas eu vou dar? Eu vou fechando ele aqui, ó, e vou vendo. Se aqui tá com um espaço muito grande, então ainda posso dar mais voltas. E aí, tá vendo aqui, ó? Quando eu fecho, eu percebo que aqui tá com mais volume do que aqui. Então, cuidado pra não colocar fio só em algum lugar, só em um lugar. Tem que colocar por igual, pro seu pompom ficar bem certinho. Então, vai passando aqui. Eu vi que aqui tá faltando, então vou passar mais voltas aqui nesse lado. Passando, fecho, vejo que já tá menor. Então, você tem que considerar que quando você cortar esse fio aqui, não vai ter nada segurando. Então, se esse buraco aqui tiver muito espaçado, o fio vai soltar e aí você vai perder seu pompom. Então, é importante que esse espaço aqui fique bem pequeno. Não precisa ficar muito pequeno, mas fique menor para que você não perca o seu pompom. Então, vai passando aqui várias voltas, sem miséria. Por isso que eu falei pra vocês que eu gastei mais ou menos 3 novelos, porque pra fazer o gorro mesmo eu gastei 2, só que eu sempre considero um novelo a mais pra fazer o pompom, porque eu gosto dele bem cheio. Então, vamos fechar aqui. Ó, já tá bem mais fechadinho, né? Aqui pra mim eu acho que já é suficiente. Vou cortar o fio. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Olha, o meu ficou com um pouquinho espaço, tá vendo? Agora eu vou cortar o fio. E vou fechar aqui. A gente fecha nos dois lados. E aí, agora a gente vai cortar o nosso pompom. Então, pego aqui, ó. Por dentro, nessa parte aqui, eu introduzo a tesoura e vou cortando. Ó, tá vendo que quando você corta, o pompom fica solto aqui? Então, se esse buraco aqui tivesse muito grande, ele ia cair todo e eu ia perder o meu pompom. Então, é por isso que é importante deixar pouco espaço aqui. Agora, eu vou vir aqui no outro, fazer a mesma coisa. O meu tá bem seguro porque ele tá bem redondinho, bem cheio. Pronto, já cortei o pompom, agora eu vou pegar um fio. Vou pegar um tamanho maior, não vou pegar muito curto, pra poder amarrar. Então, eu passo aqui por dentro. Dou um nó. Dá um nó bem apertado pra garantir que você não perca seu pompom. Então, prende com muita força, passo pro outro lado aqui e dou mais um nó. Não abre antes de dar pelo menos 3 nós, porque pra garantir que tá bem preso. Já aconteceu comigo de abrir e perder meu pompom inteiro. Não dá pra recuperar depois. Pronto, já amarrei bem aqui, acho que não vai soltar mais. Aí, agora sim, eu abro o faz pompom. E tá pronto aqui meu pomponzinho. Aí, o que que eu faço agora? Só vou aparando aqui, né, que alguns fios vão ficando meio descabeladinho assim. Aí, você vai aparando até ficar bem redondinho. Quanto mais redondo você faz, quanto mais fio você coloca, menos você tem que arrematar depois, tá? Então,
vale muito a pena. Você colocar bastante volta pra ele ficar bem redondinho. Aí você vai fazendo até ele ficar bem certinho, assim, do jeito que você quer. Tem que ser uma tesoura bem afiada, tá? Pra poder cortar esses fiozinhos aqui. Então, pronto, fiz o meu pomponzinho, né? Eu não vou arrematar ele todo aqui, pra o vídeo não ficar muito longo. Vou explicar pra vocês como que coloca. Pra esse gorro aqui, eu não quero usar a mesma cor de pompom, eu quero usar outra cor. Que eu já tenho pronta aqui. Sempre que vai sobrando uns restinhos de fio, eu vou fazendo esses pompons e já vou deixando pronto. E é uma super dica pra você, do que fazer com os restinhos de fio. Porque, de repente, você tem um novelo, um restinho de novelo. Por exemplo, esses aqui eu comprei pela internet. Então, eu não teria como comprar mais material pra poder fazer outra peça. Então, o que que eu fiz? Eu fiz vários pompons e deixei guardados pra quando eu fosse precisar. E aí, agora eu vou usar um deles pra poder colocar no meu gorro. Vou colocar esse mais clarinho aqui. Então, fica super fofo você misturar as cores e fazer um gorro de uma cor e o pompom de outro. Então, você pode oferecer essa opção também pro seu cliente, quando você for fazer uma peça sob encomenda. De repente, você tem vários pomponzinhos aí em casa, com restinho de fio, aí você já usa os seus gorrinhos. Ó, como que eu coloco o pompom? Eu passo aqui na agulha de arremate o fio, e aí eu venho aqui, ó, no meio desse nosso topinho aqui, de onde a gente fechou, introduzo a agulha e puxo. Agora, eu preciso arrematar esse fio e prender bem esse pompom pra eu não perder ele. O que que eu faço? Eu pego aquele fiozinho que a gente usou pra fechar o nosso topinho e dou um nó junto com o meu pompom aqui. Dá um nó bem firme pro seu pompom não ficar bambo depois. Então, eu pego aqui, amarro, vou dando vários nós. Prendo bastante ele. E aí, o pompom fica bem firme, ó. Então, você pode fazer o gorrinho assim com um pompom diferente. Posso colocar um rosa um pouco mais forte. Ou posso usar o próprio roxo. Então, você vai usando a sua criatividade, combinando as cores que você mais gosta, até ter o resultado final que você desejar ou que seu cliente quiser. E esse é o resultado final da nossa peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos e deixe nos comentários quais próximos vídeos você quer ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.